Senhores, bom dia, e que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A gente está vivendo dias trabalhosos e é espetacular ver a igreja cheia apesar disso. Quem tem gasolina, glória a Deus por isso. Os dias trabalhosos, os dias difíceis, dias de escassez, normalmente são um palco muito propício para divisões. É muito comum acontecer divisões no momento em que o cerco está apertando. Num dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus, houve uma grande divisão. Um reino que era único, o reino do povo de Deus, virou dois povos. Se dividiu em dois reinos. O reino do norte, composto por 10 tribos, e o reino do sul, composto por 2 tribos. O reino do norte passou a se chamar Israel, o reino do sul passou a se chamar Judá. Esse cenário ele reflete muito do que está acontecendo hoje. No período de dificuldade, no período de escassez, num período de dias trabalhosos, muita gente vira a Israel. E o nome Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Tem muita gente que se acomoda em reclamar com Deus, em lutar, em não aceitar, em dizer eu rejeito, em dizer está repreendido, diante de um juízo que Deus mesmo deu para você. Jó, quando perde os seus filhos e ouve reclamação de sua esposa, dizia para ela, a gente vai receber de Deus o bem, não também o mal. Ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Mas muita gente não aceita. Muita gente, e aí eu não estou falando no contexto político, não estou falando da militância, isso não é uma posição política. Isso é uma posição espiritual. Muita gente chega perante Deus e deixa a fé esmorecer, questionando e reclamando e murmurando e lamentando. Esse é o reino do norte. Mas tem outro povo que é semelhante ao reino do sul. E o reino do sul chama-se Judá. E o nome Judá quer dizer louvor. Tem muita gente que, apesar da luta, apesar da dificuldade, assim como Jó diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim virá sobre a terra. Graças a Deus que hoje, aliás, a primeira 1 hora desse culto, você deu uma demonstração de quem é você e de qual é a sua escolha. Você escolheu louvar. Você escolheu a melhor parte. Queria ler um texto da palavra que fala um pouco de um cenário bem parecido com o que a gente está vivendo. Está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vamos ler alguns versos a partir do 24. 2 Reis 6, 24. Diz assim a palavra. Sucedeu que depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, em algumas bíblias está rei dos arameus, rei de Arã, era uma região da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, o que você tem? E ela disse, essa mulher me disse, me dá cá o teu filho para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, esta esconde o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício, ou pano de saco, por dentro, sobre sua carne. Vamos pular alguns versos, já para o capítulo 7, no verso 3. Capítulo 7, verso 3. Só virar a folha. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora então, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios.
E chegando à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, os cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Que o Senhor nos abençoe. Como a gente estava falando, os dias atuais, de 3, 4 dias para cá, são dias de agonia. A gente está vendo as notícias e acompanhando na vizinhança o momento de escassez completa de combustível, e aí vai compensando, vai um efeito cascata indo para os alimentos, e indo para os medicamentos, e indo para as necessidades mais básicas da gente de todos os dias, e uma onda de desespero toma conta porque há escassez. No período de escassez é um período muito frutífero, muito pródigo para desespero. E quando surge o desespero, as coisas que antes não tinham tanto valor começam a ser supervalorizadas. A saca de batata que custava 100, hoje custa 300. O botijão de gás hoje custa R$100 em alguns lugares. Os preços vão subindo e você começa a dar valor àquilo que antes não tinha nenhum valor. Você começa a olhar para coisas que você antes tinha e era consenso que eram desprezíveis, e começa: isso não é tão ruim assim. Dada a necessidade, vamos adotar isso aí. É como ir para o supermercado com fome. Nunca faça isso. Quando você vai para o supermercado com fome, tudo parece comida. Para quem minha cunhada costuma dizer que para quem tem um martelo na mão, tudo vira prego. Então, dada a sua necessidade, você começa a relativizar alguns conceitos, sobretudo para a sua satisfação. Em Israel, a capital de Israel era Samaria, o reino do norte. Havia um cerco fechado. Os sírios, liderados por um rei, um líder chamado Ben-Hadad, o cara era um enxadrista da guerra. Ele pensou: eu não vou atacar os israelitas. Eu não vou para cima deles, porque eu sei que eles têm um exército numeroso. E porque eu sei que o Deus de Israel fala no meio deles. A Síria vinha de uma derrota muito, muito humilhante para Israel, justamente porque Deus falava por meio do profeta Eliseu e revelava tudo o que eles conversavam no leito de dormir. A Bíblia fala que aquilo que o rei manifestava no leito de dormir, o Senhor revelava a Eliseu. Ele pensou: eu não vou bater de frente com esse povo. Eu vou dar um checkmate. Ele cercou todas as fronteiras de Israel, cercou as fontes das águas e quebrou completamente a possibilidade de sair ou de entrar alimento. Ele pensou: vamos ver quanto tempo eles esperam. E a Bíblia fala que por conta desse cerco, por conta desse checkmate que ele deu ali, houve grande fome dentro de Israel. Chegou um momento em que uma cabeça de jumento valia o olho da cara. Para comer. As pessoas compravam cabeça de jumento para comer. E ao ponto que as pessoas pagavam caro para comer esterco, estrume de pombo. Espiritualmente, é o contexto que eu queria abordar hoje. Israel vivia um estado de sítio físico. Estava num período de ameaça, num período de cerco, num período de guerra declarada, porém não instaurada. E aquilo gerou uma situação de calamidade pública.
Tem muita gente hoje que vive num estado de sítio espiritual. O estado de sítio espiritual se caracteriza pela falta completa de alimento vivo na sua vida. E por conta disso, e o Brasil hoje sofre um estado de sítio espiritual, aquilo que todo mundo sabe que não tem valor em situações normais, começa a valer muito dinheiro. É comum hoje qualquer alguém famoso, que tenha mais de 10 mil seguidores no Instagram, declara que é evangélico. 30, 60, 90 dias depois, esse mesmo alguém é um pastor. Porque nós estamos empolgados em consumir aquilo que é um alimento diferente. No momento de escassez espiritual, você dá qualquer dinheiro, você dá a sua vida, você começa a olhar para as coisas que antes não tinham valor de uma forma diferente. Eu não estou falando que as conversões das pessoas famosas não são legítimas, mas a gente precisa verificar direitinho que tipo de alimento a gente está consumindo. Que tipo de alimento a gente tem levado para a nossa casa. Que tipo de alimento tem matado a nossa fome só porque as coisas estão difíceis, só porque a crise chegou, só porque o momento financeiro do Brasil não é tão bom, não quer dizer que você tem que olhar para qualquer coisa e dizer, eis aqui o meu Deus. Naquele dia, uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. Só para você lembrar, um escravo valia 30. A cabeça de um jumento valia quase 3 escravos. Diante dessa situação, a situação vai se agravando porque uma mulher combina com a outra. Vamos fazer o seguinte, a gente está morrendo de fome. Vamos negociar as vidas dos nossos filhos. A única escapatória é, hoje a gente come o seu filho, a gente cozinha ele e come para matar a nossa fome, e amanhã a gente cozinha o meu. E ela, tá bom, excelente ideia. É melhor isso do que morrer. As vidas começam a ser negociadas. Aquilo que o Senhor tem gerado começa a perder o valor. A vida das outras pessoas deixa de ser tão importante, ainda que seja da sua família. Afinal, você precisa viver. E aí o rei ouve aquele relato de uma mulher desesperada. Rei, me acuda. Faça alguma coisa por mim. Ele, o que é que eu vou fazer? O que é que houve com você? Não, ontem a gente comeu meu filho, porque a gente estava com fome. Hoje era para comer o filho dela, ela não quer aceitar. E o rei diz, eu não tenho nada para te dar. Da eira ou do lagar, está tudo vazio. Nenhum posto tem combustível mais. Eu não tenho como te acudir. E aí o rei começa a se humilhar e levanta uma ameaça contra o profeta. Olha, assim me faça o Senhor um juízo muito forte, se amanhã a essa hora o profeta estiver com a cabeça sobre os seus ombros. A queixa dele vai contra aquilo que é profético. A queixa dele vai contra o homem de Deus. Nesse contexto, sem ter culpa nenhuma, sem estar envolvido na briga política, sem estar ciente dos artifícios da guerra, tem 4 leprosos, isolados, na fronteira ali da cidade. Sentados e um conversando com o outro. O que a gente vai fazer? A gente vai morrer de fome como todo mundo. E esses leprosos, eles nos dão algumas lições muito legais. Porque a atitude deles foi o seguinte, olha, a gente está aqui, a gente vai morrer. Se a gente voltar para a cidade, a gente morre também com fome. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial dos sírios, eles estão cercando lá o povo, vamos lá tentar alguma coisa. Se eles deixarem a gente viver, vai ser misericórdia. Se eles quiserem matar, a gente vai morrer de qualquer jeito. Mas é certo que a gente está com fome. A gente precisa comer. Levantaram e foram. Quando chegaram lá, encontraram tudo vazio. Vazio de gente, mas cheio de alimentos, cheio de bens, cheio de jumentos, cheio de cavalos. Porque enquanto eles iam, a Bíblia fala que os sírios ouviram um grande barulho, um alvoroço lá, e eles, rapaz, tem gente chegando, tem um exército numeroso perseguindo a gente, vamos embora. Vamos embora porque eu não vou ficar aqui para apanhar desses homens. Israel se juntou contra os povos e vieram contra nós. Quando eles chegaram lá, comeram, se fartaram, até que um disse, peraí. Calma, a gente tem que dividir com os outros, não é certo o que a gente está fazendo. Não é certo só a gente estar alimentado quando tem gente morrendo em Israel. Vamos lá e vamos anunciar para eles a boa nova. Existem 3 posturas deles que eu queria destacar e que são fundamentais para a sobrevivência
num estado de sítio espiritual. Perceba o primeiro estágio deles. Eles estavam parados nas portas de Jerusalém. Estavam lá sentados, com fome, esperando a morte chegar. O primeiro grande desafio que a gente precisa vencer para sair de um estado de sítio espiritual, de um cerco onde a morte é a próxima consequência, dentre tantas coisas ruins que tem acontecido conosco, é vencer o comodismo. É vencer o comodismo. Eles estavam parados, sentados, esperando, até que um tem uma ideia brilhante. Qual é? Levanta. Levanta. Ei, vamos sair daqui. Se você continuar do jeito que você está, você morre. E sabe qual foi a motivação para eles levantarem? A fome. Fome foi a válvula para que eles levantassem. Eu estava comentando há poucos dias, falei inclusive lá em Patamares, que me assusta uma geração de jovens que não tem fome. Que não tem fome pela palavra, que não tem fome pelo crescimento, que não tem fome por novas conquistas, que não tem sede do Espírito Santo. E o exemplo que eu sempre cito, e citei lá com eles, é: eu sou alguém que gosta muito de hambúrguer. E tem uma hamburgueria que é favorita, e eu não gosto de citar o nome, porque o pessoal da concorrência normalmente fica bravo. Então eu não vou citar o nome dessa hamburgueria. Não vou falar. Não tem porquê, não estou ganhando nada com isso. Mas é o tipo de hambúrguer que eu gosto mais. E quando eu vou lá, meu amigo, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E sabe desde quando eu sou fã daquele hambúrguer? Que eu não vou falar para ninguém ficar bravo. Desde que eu comi aquele hambúrguer. Antes eu não era fã. Antes eu não gostava dele, eu não sabia nem que ele existia. Eu comecei a gostar daquele hambúrguer desde que eu comi aquele hambúrguer. A sensação que eu tenho é que tem muita gente hoje sem fome de Deus. Tem muita gente hoje que sabe que o Senhor está fazendo grandes coisas, mas não se levanta. Talvez porque você nunca experimentou o sabor que tem a presença de Deus. Talvez porque você seja um crente nominal. Talvez porque você ouviu que era bom ser crente e veio e colocou o seu nome aqui no mural e fez o curso de novos membros e até se batizou porque foi na onda, mas experiência com Deus você nunca teve. Alguns anos atrás, eu fui em outro país, eu fui na Espanha com minha esposa. A gente vendeu o almoço para pagar a janta durante 6 meses e a gente fez esse sacrifício. Chegando lá, eu encontrei um taxista que me chamou muita atenção. Ele começou a puxar conversa com a gente e falou tudo sobre o Brasil. Acho que era 2014. 2014 ele falou sobre Dilma Rousseff. Ele antecipou para mim que poderia haver um impeachment no Brasil, quando ainda não se falava muito nisso. Ele falou sobre a economia do Brasil. Ele falou sobre o aspecto político do Brasil. E é curioso, porque na Espanha, tudo que eles sabem sobre o Brasil é que a nossa capital é Buenos Aires. Fora isso, não sabe mais nada. E o camarada sabia muito. Ele perguntou: você mora onde lá? Eu moro em Salvador. Ele: na Bahia. Rapaz, a comida de lá é muito boa. E caraca, o cara sabe muito. E aí uma hora eu perguntei para ele assim: mas quando foi a última vez que você foi lá, rapaz? Tem muito tempo? Foi recentemente? Ele: não, eu nunca fui. Eu sei tudo sobre o Brasil, mas eu nunca fui lá. Aquele dia eu comecei a entender, na verdade eu já entendia isso, mas aquilo pegou forte no meu coração, de que é muito possível você saber muito sobre alguém, sobre uma coisa, e nunca ter sentido o gosto que aquilo tem. E nunca ter estado lá, e nunca ter tido um contato com aquilo. Talvez você sabe muito sobre Deus porque você já ouviu muitas EBDs, você já ouviu muitos cultos, muitas pregações, e já leu. Mas aquele que sente o gosto da presença de Deus, ele tem sempre mais fome, mais desejo de conhecer e de prosseguir em conhecer. O legal é que Cristo é uma fonte inesgotável. Quanto mais você sente fome, mais Ele vai te alimentando. Quanto mais você tem o desejo, mais Ele satisfaz. A fome foi a motivação para eles levantarem. Eu já comi uma vez. Eu sei que se eu comer eu vou ficar bem.
Vamos levantar, gente. Vamos levantar porque eu estou com fome. E o apelo que eu trago para você hoje é o mesmo apelo do salmista no Salmo 42. Preste atenção, não precisa que as suas lágrimas te sirvam de alimentos, porque a sua alma tem sede, mas ela tem sede de um Deus vivo. E na presença do Senhor, você tem a fonte inesgotável de um prazer incomensurável e incomparável com qualquer outra coisa. A fome vai fazer você levantar. Quem está com fome, corre. Ninguém aqui vai sair aqui gritando pela rua. Ninguém, não tem... Vai parar os carros e gritar sem motivo. Mas pega seu filho, atravessando a rua sem você. Você faz isso. Você sai gritando, para os carros. Meu filho, meu filho. Uma causa nobre e justa faz você se expor sem ter problema. Talvez você não queira se expor muito, porque você sabe que você não adora igual aqueles irmãos de frente. Então, muitos não levantam porque não querem se expor, porque não se veem como um crente igual aos outros, igual ao pastor Diogo, igual a Tiago. Eu não me vejo dessa forma. Isso é porque você ainda não entendeu o tamanho da causa que está em jogo. É a sua saúde espiritual. É a sua vida. É a possibilidade de você não morrer de fome, sabendo que Cristo é o pão da vida revelado e descido no meio de nós e espalhado no meio da sua igreja. Levanta. A ordem do Senhor hoje é: levanta. Não espera que alguém faça isso. Eu vou te dizer, Cristo não abençoa ninguém por pena. Cristo não abençoa ninguém por pena. Você sentado aí esperando, Senhor vai... Não. E a prova maior disso é de todas as pessoas que Jesus abençoou, a que eu mais sinto pena é um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era cego, mendigo, discriminado, só tinha uma capa, ficava na beira do caminho, nem no caminho o cara podia ficar, velho. Esse é um homem para se ter pena. E eu vou te dizer, Jesus não teve pena dele. Quando Jesus passa, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho. As pessoas, cara, cala a boca aí, quieta. Não incomodes o mestre. E aí Jesus para, ouve e fala assim: manda chamar ele aí. Manda chamar, assim, na boa. Tem um cego e tem Jesus. Qual era mais fácil? O cego ir até Jesus ou Jesus ir até o cego? Assim, Jesus, ele é cego, você se incomodaria de ir lá, assim, está aqui perto? É que o brother não vê muito bem, sabe? Ele vai se bater até chegar aqui. Não. Os discípulos chegam para dizer assim: tenha bom ânimo, o mestre te chama, levante e venha, porque Jesus tem uma bênção para você. A ordem de Jesus hoje, a primeira ordem que ele traz para você é: levante. Vença o comodismo. Vença aquilo que te prende. O estado de sítio está aí, está estabelecido, você está com fome. É a fome que tem que fazer você se levantar, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é alimento, ele é satisfação, ele é bênção para você. E ele é ele. Esse é o melhor argumento que eu posso te passar. Ele é ele. Eles levantaram e foram. E só em levantar, eles não precisaram vencer o exército. Deus venceu por eles. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles andavam, enquanto eles se motivavam pela fome de comer, de ter alguma coisa e de não morrer, pela vontade de não morrer, enquanto eles caminhavam como 4 leprosos, indefesos e incapazes de atacar quem quer que fosse, a Bíblia fala que o exército inimigo ouviu um exército muito numeroso e muito maior do que eles caminhando em sua direção. Eles acharam: é o exército dos egípcios, é o exército dos heteus, é o exército de Israel, mas na verdade eles se enganaram, porque era o exército do Deus vivo de Israel que pelejava em favor do seu povo. Era o exército de Deus. Enquanto eles tomavam a atitude de levantar, Deus tomava uma atitude muito mais poderosa de trazer vitória para eles. Eles só precisaram levantar, porque a luta era do Senhor. Era do Senhor. O Senhor expulsou aqueles inimigos só pelo medo, porque havia um numeroso exército. E quando eles chegaram lá, meu amigo, parecia aquela hamburgueria de graça. Aquela que eu falei. Comida para um povo que estava há muitos dias com fome.
Para um povo que vivia em período de escassez, o gado estava morrendo. Eles encontraram ali jumentos amarrados. Eles encontraram tendas. Eles que estavam isolados há muito tempo num leprosário, à beira da sociedade. É tenda, é comida, é bem, é despojos, é ouro, é jumento, é cavalo, é tudo. Eles se jogaram naquilo. E entra numa tenda e come, entra na outra e come mais ainda, e se fartam, e se gloriam, e o ventre, a pança está cheia, agora vamos na outra, até que alguém se levanta e diz o seguinte, no versículo 9 do capítulo 7, disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Sabe qual é um outro grande problema que te impede de sair de um estado de sítio espiritual? Egoísmo. Egoísmo. A gente está hoje envolvido numa onda de hedonismo, num culto ao prazer, em que as pessoas estão somente preocupadas em ser felizes. Não tem nenhum problema nisso, a não ser que isso custe tudo que é mais importante para você. Eu sou advogado e constantemente eu estou atendendo casais em conflito. E é impressionante porque invariavelmente os motivos que têm sido apresentados para divorciar, porque o advogado ele tem a função ética, além disso eu tenho uma função perante Deus, de tentar conciliar as partes em todo instante, ainda que isso custe meus honorários. E a primeira coisa que eu falo, peraí, vamos pensar direito. Por que você está divorciando? É impressionante, porque é sempre a mesma resposta. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu não estou feliz, eu quero ser feliz. Porque a mentalidade de hoje é, num casamento, eu caso porque alguém vai ter que me fazer feliz. As pessoas casam e se divorciam pelo mesmíssimo motivo. Casa para ser feliz, separa para ser feliz. Porque a sua felicidade é a perseguição fundamental e final de toda a sua saga de vida. Em todo e qualquer empreendimento você vai pensando em ser feliz. O casamento não é isso. O casamento é a comunhão de duas pessoas integralmente satisfeitas nele, em Cristo, completamente felizes, com o objetivo de fazer alguém tão feliz quanto Cristo já me fez. Não tem como esse casamento dar errado. Não tem como. Mas a mentalidade hoje é eu. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. O livro de Gênesis, ele fala sobre a criação. Beleza. No capítulo 5, é relatado como foi o início da criação. Ele fala sobre o primeiro homem e a primeira mulher. Ele fala assim, essa é a proposta inicial de Deus. Esse é o propósito estabelecido por Ele na sua eternidade. Gênesis 5:2 diz assim, homem e mulher, perceba, eu vou repetir, homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. Homem e mulher eram chamados Adão, era um nome só. Adão e Eva não existiam no início. No dia em que os criou, chamou o seu nome Adão. Era uma pessoa. Não existia eu, você, existia nós. Era apenas nós. Você sabe quando Eva ganhou um nome? Está no capítulo 3. Depois que ela é enganada pela serpente, come, divide o fruto com Adão, eles são expulsos do jardim do Éden. Adão olha para ela e diz, agora a gente não é mais nós. Agora tem eu e tem você. Você não pode mais se chamar Adão, porque já não existe mais a ligação que havia entre nós antes de o pecado existir. Quando o pecado entra, a Bíblia fala em Gênesis 3:20. Perceba, Eva já existia há algum tempo. Ela já tinha comido do fruto. E então aparece esse nome. Gênesis 3:20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. O pecado, ele causa separação. E aí ele deixa de enxergar
a igreja que existia naquele momento, ele deixa de se enxergar dentro de um casamento como nós e começa a enxergar as minhas necessidades e as suas. E aí nasceu Sport TV de um lado, novela do outro. Nasceu eu e você. O pecado, ele causa separação, e o pecado é a raiz do hedonismo, das minhas necessidades antes das suas. Por que eu vou olhar para o outro se a minha barriga está cheia? A gente vive isso. Estava discutindo, vindo para cá, sobre a necessidade que um quitandeiro tem, um dono de um mercadinho tem, de colocar um quilo de feijão por R$20. Que necessidade é essa? Aí meu irmão falou, olha, os custos se mantiveram. A desculpa deles é que certamente vai acabar os alimentos, eles precisam se satisfazer, precisam faturar o mesmo tanto que faturariam fora da crise, ainda que os alimentos acabem. Então eles querem fazer uma reserva. Não há nenhuma preocupação se tem gente morrendo de fome. Não há nenhuma preocupação se o povo não tem como pagar isso, desde que o meu faturamento esteja satisfeito. Olha a dinâmica do pecado, olha o modus operandi do pecado. Quando Eva foi enganada pela serpente, a Bíblia fala que ela, a lógica dela, ela tomou o fruto, comeu e deu para o marido. Foi quando o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo dessa forma. Alguém chega, come, e depois pergunta, quer? Você quer também? Dá a maçã mordida, não era maçã, mas dá o fruto mordido para alguém, depois de eu me satisfazer. Como é que o pecado foi vencido no mundo? Como é que alguém comprou o preço por esse pecado e pagou pela minha e pela sua vida? Jesus, antes de morrer, ele celebrou uma ceia com os discípulos, e ele partiu, deu e depois comeu. Olha a quebra, olha a quebra. O pecado vai ser extirpado e o estado de sítio vai ser acabado no nosso meio quando o egoísmo ser rachado pelo poder do sangue de Jesus e o corpo de Cristo for instaurado dentro do nosso coração, e você parar de achar que só vale a sua necessidade, e você parar de ver no hedonismo, você parar de dizer eu e dizer nós. Há um corpo aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O egoísmo tem sido a chave de quebra de alianças, de quebra de igrejas, de rachamento de relacionamentos. Casamentos estão terminando porque as pessoas olham e veem apenas eu. Tem uma experiência no capítulo 24 de Lucas, de 2 discípulos no caminho de Emaús, indo para aquela cidade, com os olhos como que fechados para que não enxergassem Jesus. Jesus aparece e fala-lhes a respeito das Escrituras, fala da necessidade deles, o coração deles arde, mas eles não veem Jesus. Jesus continua com eles, Jesus faz como quem ia para mais longe, e eles não veem Jesus. Eles pedem, Jesus, entra na nossa casa, fica, não fala Jesus, né, porque não sabia que era Jesus, forasteiro, ei, estrangeiro, fica aqui, não vai embora não. Jesus entra na casa deles e eles não veem Jesus. Mas tem um momento que eles veem Jesus, quando Jesus parte o pão e entrega para eles. Sabe quando é que as pessoas vão ver Jesus em você? Não é com sua boa pregação, não. Não é porque você sabe muito sobre as Escrituras, não é aí que vão ver Jesus em você. Não é porque você entra na casa das pessoas, não é aí que Jesus vai ser visto em você. Não é simplesmente porque você vai na célula. É quando você começar a repartir aquilo que Ele lhe deu com o corpo de Cristo. Aí Jesus vai aparecer. Jesus está aqui. Aí as pessoas vão olhar para você e vão ver a figura dele. É assim que acontece, porque é assim que é. Chegando ali, eles pensaram, não é bom fazermos isso. Mas eu queria te contextualizar quem eram aqueles homens. Eles eram leprosos. A lei de Israel dizia o seguinte: se alguém tiver uma constatação, tiver algum indício de que tem lepra, ela tem que imediatamente se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote vai examinar ela e verificar se aquilo é lepra mesmo. E uma vez constatando a lepra, aquela pessoa sofre expoliação, ela perde todos os seus bens
Ela perde suas propriedades, ela deixa o contato com sua família e ela é isolada num leprosário. Ela fica às portas de Israel. Ela não tem direito de estar com as outras pessoas, porque lepra era uma doença absurdamente contagiosa. Tinha um índice de contágio muito forte. E naquela época não tinha cura. Então, deixar um leproso no meio da população era complicadíssimo. Era um passo para uma epidemia. Então, aqueles homens eram isolados. Imagina a história de um deles. Talvez um dono de um mercadinho, talvez alguém casado com 3 filhos, descobre que tem lepra. Sai da sua venda. Não, alguém assume aí, pode ficar tranquilo, você agora tem que sair. Você tem que sair, você tem que ser expulso. Imagina como era o coração daquele homem. Imagina quantas feridas, quanto rancor, quanta mágoa ele não carregava consigo. 4 leprosos são 4 histórias de segregação, 4 histórias de feridas, 4 pessoas machucadas, e que agora olha para aqueles que machucaram, e pensa, quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Aqueles que machucaram, eles dependiam deles. Olha aí, Deus colocou eles num palco. A grande barreira que a gente precisa vencer para o estágio do sítio ir embora é o ressentimento, é a mágoa, é o carro ferrado que você deixa no seu coração. E eu queria te dizer que mágoa é uma flecha que você atira no seu próprio coração esperando que doa em outra pessoa. Não dói, só dói em você. Tem muita gente que recebe um chamado do Senhor, mas não tem mais coragem de prosseguir e sair do estado de letargia espiritual, de sair desse estado em que você se enclausurou por vontade própria, porque você não consegue se libertar do que a esposa do pastor te falou há 40 anos atrás. Porque um dia espalharam uma mentira com o seu nome e você até hoje se alimenta desse pranto. Porque um dia alguém jurou fidelidade para você no altar e descumpriu esse pacto. E aí por isso hoje você não consegue mais entrar em nenhum relacionamento. Tem gente que não consegue prosseguir, porque está absolutamente ferido e marcado por uma flecha que você mesmo atirou. Ok, você tem todo o direito de estar chateado, mas na boa, você prefere estar feliz ou estar certo? Lepra era um negócio complicado, porque lepra você não pegava porque, sei lá, porque mudou o tempo. Está chovendo, vou tomar uma vitamina C para não pegar lepra. Não é. Lepra você pega de alguém. Alguém passou para você. Por isso ela é bem parecida com o ressentimento, com a mágoa. E por isso gerava muito disso. Você pegou de alguém. Foi alguém que te feriu. Foi alguém que falou mal de você. Foi alguém que colocou você na frente de batalha para você se quebrar. Foi alguém que pegou seus segredos e espalhou para a igreja inteira. Foi alguém que usou de palavras sem sabedoria com você e foi duro demais na hora de lhe repreender. Foi alguém que disse que você não cantava muito bem, você era desafinado. Foi alguém que, tentando fazer o bem talvez, foi muito duro ao dizer, não, sua pregação ninguém entendeu. Foi alguém que chegou no meio da célula e te expôs. Foi alguém que te feriu. Beleza, e o que é que você vai fazer com isso? Sartre diz que não é tão importante aquilo que fazem com o homem. O mais importante é verificar aquilo que o homem faz com o que fizeram dele. Você hoje é fruto de alguma coisa que aconteceu com você. Aqueles homens disseram, não é bom o que a gente faz. Não é bom. Você já reparou que todas as vezes que você compra um carro novo, parece que todo mundo comprou esse carro? Parece que todo mundo teve a mesma ideia que você e está todo mundo com o mesmo carro que você. Quando você decidiu fazer o curso da sua faculdade, parece que todo mundo escolheu também, né? Quando eu comecei a fazer direito, parecia que a cidade empicheou de jurista, de advogado. Meu Deus, que é isso? Quando você fica grávida, é criança para todo lado. Convenhamos, não é que as pessoas tiveram a mesma ideia que você,
Não é que tem bebê para todo lado, não é que tem jurista para todo lado, não é que tem carro novo para todo lado. É porque o jurista, o bebê, o carro estão no seu coração. Então o seu olho persegue aquilo. Naturalmente você começa a notar muito mais essas coisas no meio dos ambientes onde você vive. É assim que acontece. Talvez hoje você, magoado, olhe para a igreja e só veja pecado, só veja falsidade. Eu não tenho como mais ter uma nova experiência. Tanta gente falsa, tanta gente que gosta de ferir os outros. Essas pessoas são muito vaidosas. Eu, sinceramente, queria te convidar a olhar para dentro de você hoje e verificar o que tem no seu coração. É preciso vencer barreiras. Pelo menos 3 barreiras foram rompidas ali. A barreira do comodismo, a barreira do egoísmo e do hedonismo, da truculência, e a barreira do ressentimento, da mágoa. Eles se levantaram e, por vencerem aquelas barreiras, o resto o Senhor deu para eles. O Senhor enviou um exército e venceu o inimigo só pelo medo. O Senhor deu provisão, o Senhor alimentou, o Senhor cuidou, o Senhor não deixou ninguém morrer. Mas barreiras precisam ser rompidas. Eu queria que você ficasse de pé. Uma das sagas de Alexandre o Grande conta que um dia um soldado desertor chegou para ser julgado perante Alexandre, o homem que expandiu o seu reino no Oriente de uma forma inédita na Antiguidade Clássica. O imperador do mundo chega perante um soldado desertor sendo julgado. Ele fugiu de uma batalha porque o exército dele era menos numeroso. Tinha menos soldados dele do que do inimigo, então ele fugiu da batalha. E aí estava para ser julgado. E aí Alexandre o Grande, o imperador, chega para ele e fala assim: ei, filho, estão te julgando, né? Me diz uma coisa, como é seu nome? Ele fala: meu senhor, meu nome é Alexandre. Aí Alexandre o Grande se enfurece, velho. Peraí. Como é seu nome? Ele: Alexandre. E aí ele fala a terceira vez, com muita fúria, é o que se relata: amigão, deixa eu te perguntar de novo, como é seu nome? Ele diz: é Alexandre. Aí ele bateu o nome do cara e falou assim: olha, ou você muda de nome, ou você muda de postura. Eu queria te lembrar, se você não está lembrado disso, que você carrega o nome de Cristo selado no seu coração. Mas hoje Ele está falando: ou você muda de postura, ou você para de dizer que é crente. Ou você levanta, ou você para com esse teatrinho de dizer: ei, Jesus, só Tu és santo. Para. A ferida feita, o tapa dado, a palavra dita não volta atrás. Amém? Você foi ferido. Isso é triste. Mas a boa notícia é que o médico das almas habita nesse lugar. E Ele quer transformar o seu coração. Ele quer fazer você ter um novo motivo todos os dias para prosseguir, para se levantar, para comer, para entender que você mora num corpo e Cristo veio para que sejamos um como Ele é um com o Pai. O contexto final do Evangelho não é simplesmente salvação, é principalmente congregação. Jesus diz: agora, Pai, glorifica-me mais uma vez com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado, antes que tudo existisse, antes que Adão existisse, antes que Éden existisse, antes que você existisse. Jesus já congregava com o Pai. Esse é o propósito eterno dele. E o propósito que aconteceu no início também vai acontecer no final. Se Cristo e Deus eram um na criação, na consumação, Cristo, Deus, Espírito Santo, Igreja também serão um. Aquela pessoa que você despreza, que você diz: ela não me faz feliz, Cristo está mandando você olhar para ela e dizer: eu quero fazer você feliz. É momento de vencer as lutas. Feche seus olhos e veja quantas barreiras ainda existem. Você que acha que todo mundo tem que fazer você feliz, você que é credor do mundo,
Você que ainda não se libertou de uma chaga que foi implantada dentro de você, por uma palavra maldita, por uma falsidade, seja lá o que quer que seja. O médico dos médicos está aqui e está mandando: levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama, Cristo está aqui, Ele quer que você seja um. A partir de hoje, chega de eu. Aprenda a viver o nós. Eu é fruto do pecado, mas nós é fruto da redenção e da salvação, da restituição, do pacto inicial de todas as coisas. É momento de congregar. Levanta. Que hoje acabe o estado de sítio espiritual na sua vida, no seu coração. Que hoje seja um divisor de águas para você, e que a partir de hoje você levante e tome outra postura, ou então muda de nome. Ou muda de nome, ou muda de postura. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, vai aperfeiçoar até o dia final. Então você ainda vai sair daqui com o nome de Cristo marcado no seu coração, porque Ele não erra e não se equivoca. Nele não há sombra de variação. Então, só lhe resta ter outra postura. Ele vai ser contigo. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Senhor, o Senhor sabe o nosso coração. O Senhor nos conhece. Antes que a palavra nos salte a boca, o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe o que vamos dizer. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E o Senhor sabe o que passa no coração de cada um aqui, quais são as barreiras que precisam ser rompidas para que esse estado de letargia, essa quase morte acabe. Nós estamos inteiramente vulneráveis ao Teu poder. Nós cremos que a palavra de Deus não é band-aid que vem para simplesmente dar um paliativo em uma ferida. A palavra de Deus é a espada que nos rasga, que separa juntas e medulas, que separa alma e espírito, mas que a tudo discerne. Mas nós cremos que aquele que fez a ferida também a ligará, também a sarará, e hoje será dia de restauração em nossas almas, porque nós cremos no Teu poder, sabemos a quem servimos e cremos que há um corpo cujo cabeça é Jesus Cristo. Que o Senhor nos guie e que no gesto de levantarmos, saibamos que ninguém vai a Cristo se o Senhor mesmo não o atrair a si. Que o Senhor nos atraia, que o Senhor nos levante, que de Ti venha a força para prosseguirmos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, cremos nisso. Restaura as feridas, Pai. Restaura aquilo que foi perdido simplesmente porque a mágoa cresceu em nosso coração. Que o Senhor entre nos corações agora e possa estar purificando de toda mágoa, todo ressentimento, de toda barreira que se coloca para que as pessoas distribuam aquilo que receberam de graça. Senhor, não é possível que um pastor não seja pastor porque está magoado. Não é possível que alguém a quem o Senhor capacitou de uma forma maravilhosa para louvar com sua voz, simplesmente retenha esse talento e enterre debaixo da areia, porque um dia alguém falou mal dele. Não é possível, Senhor, não é plausível, não é aceitável que o corpo de Cristo padeça dessas chagas. Nós cremos no poder da cura e cremos que o Senhor está terminando a partir de hoje um estado de sítio espiritual em muitas vidas. Cremos no Teu poder e por isso oramos em nome do Senhor Jesus.